Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra onde Jesus vem queimando no meu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, amém? Porque fala comigo e fala com você. Não sou eu que falo, é o Senhor que fala. A gente é só um instrumento na mão de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10, 11 e 12. Esse vai ser o versículo central da pregação, mas eu vou precisar depois voltar um pouquinho para trazer o contexto daquilo que o Senhor aquilo que o Senhor falou no meu coração, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Pedro, que está falando esses versículos que eu acabei de ler. Pedro está falando esses versículos diante de líderes israelitas. O livro de Atos, nós sabemos que já diz o nome, Atos dos Apóstolos, é o registro dos primeiros atos depois da morte de Cristo e ressurreição, depois da vinda do derramar do Espírito Santo, do dia de Pentecostes. O livro de Atos é um livro muito importante para nós, é a continuação, nós somos a continuação do livro de Atos. Nós estamos ainda vivendo o derramar do Espírito Santo, nós ainda dependemos do derramar do Espírito Santo, e o livro de Atos ele é muito poderoso, e essa passagem, Pedro está tentando explicar por que o coxo, desde nascença, havia sido curado, e ele está diante de líderes israelitas, pessoas que estão indignadas com aquela cura, depois do derramar do Espírito Santo, depois que a casa foi cheia, que pessoas foram inundadas pela presença do Senhor, onde houve dom de línguas, aonde Pedro faz um outro discurso, e 3.000 pessoas são batizadas, se arrependem dos seus pecados e são salvas. Acontece o primeiro milagre, que está no capítulo 3 de Atos. Então Pedro deixa claro para esses homens, Jesus Cristo, o qual vocês crucificaram, vocês mataram, mas Deus o ressuscitou. Foi Ele que curou este homem, foi no nome dEle que este homem hoje está andando, e não há salvação em nenhum outro, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação, não há outro plano, não há outro projeto, não há outro cenário, não há outro fundamento, não há outra circunstância, não há outra possibilidade, não há outro nome, não há outra pessoa que importa que sejamos salvos, a não ser no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o Messias, o Cristo, o Senhor. Não há outra forma de sermos salvos, a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E Pedro está tomado do Senhor, Pedro está tomado do Espírito Santo, Pedro está cheio, Pedro está inundado. Recém havia acontecido o Pentecostes, eles estavam transbordando, cheios do Senhor, cheios de poder, de autoridade, de coragem. E Pedro fala com muita intrepidez: é aquele Jesus que vocês rejeitaram, que Deus ressuscitou que Deus ressuscitou, e no terceiro dia ressuscitou. E é aquele Jesus que prometeu
que o Espírito Santo viria, para que eles aguardassem, para que eles aguardassem, para que eles aguardassem, que porque o de repente aconteceria. É esse Jesus, é no nome desse Jesus que este homem foi curado. E eu preciso falar um pouquinho desse homem, esse coxo. Está no capítulo 3, vocês podem ler em casa. Eu não vou estar lendo o texto, vou estar mencionando apenas. Jesus trouxe para mim questões muito importantes sobre a vida desse homem. A Bíblia fala que ele era coxo, aleijado. E lá no capítulo 4, no último versículo do capítulo 4, Pedro ainda falando da cura desse homem, a Bíblia vai falar que ele era coxo de nascença, desde que nasceu, há pelo menos 40 anos. A Bíblia não fala quanto tempo que ele estava na porta do templo, mas fala que ele era coxo desde que nasceu. Ele estava condicionado àquela vida, ele não tinha perspectiva, ele não tinha estimativas, ele não tinha possibilidades, ele não tinha esperança, ele nasceu aleijado, ele não andava. E a Bíblia vai falar que pegavam ele e colocavam na porta, acredito que de forma diária, acredito que todos os dias ele estava na porta pedindo esmola, porque naquela época, e a Bíblia vai falar muito sobre esmola, nós temos que praticar esse tipo de oferta. Não é oferta, né? Mas é esmola. Oferta é diferente, mas só para a gente entender, nós como cristãos, nós temos que dar esmola, é algo espiritual, é um princípio da palavra, e os judeus praticavam muito esmola. Então ele ficava na porta do templo, ele ficava naquele local, esperando aquilo que estava diante dos seus olhos, a perspectiva que ele tinha na vida dele, porque ele era um aleijado, ele era um rejeitado, não tinha esperança para a vida dele. Então quem entrava por aquela porta, quando a gente estuda sobre essa porta, o pastor Everton já pregou sobre a porta formosa, já explicou, era uma porta muito bonita. E quando Pedro e João vão ao templo para orar, no nosso horário seria 15 horas da tarde, 3 horas, né? 3 horas da tarde, 15 horas. Era um horário de muita movimentação, muito fluxo de pessoas. Então ele estava ali, pedindo esmola. Pedro e João passam pela porta, a Bíblia fala que ele pede esmola. E Pedro fala para ele: olha para mim. Pedro parece assim, fita os olhos sobre ele, e Pedro diz assim: olha para mim. Fala para o coxo: olha para mim agora. E Pedro fala: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu te dou, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Levanta e anda em nome de Jesus o Nazareno. Aquele homem pediu esmola, aquele homem só pedia esmola. Em momento algum da sua vida passou pela cabeça dele em pedir uma oração, em pedir algo. Não havia esperança na vida daquele homem. Não havia. Pedro manda ele olhar para Pedro, porque eu imagino ele aleijado, com as pernas dobradas, enfim, cansado de pedir esmola. Certamente ele não levantava mais a sua cabeça, porque as dores da vida, a dificuldade da vida, a prisão no pecado, os problemas de alma, fazem você andar de cabeça baixa, não faz você olhar para os céus, não faz você olhar para o Senhor, o dono que criou os céus e a terra, que a gente aprendeu com o pastor, né? O princípio de olhar para o Senhor e não para o monte.
Aquele homem estava cansado. 40 anos da vida dele. 40 anos, William. Ele estava na mesma vida. E ele já não aguentava mais a vida dele. E ele não pedia nada diferente de uma esmola. Ele não pedia. Mas veio um homem cheio do Espírito Santo. Veio um homem cheio do Espírito Santo. Veio um homem cheio do Espírito Santo. Um homem que ia para a igreja, pastor. Que é o que o senhor estava falando aqui. Não basta ser crente, tem que ser igreja. O pastor estava falando, eu falo muito, quando eu falo de Jesus, quando eu convido para a igreja, porque tem um povo resistente para vir para a igreja, mas eu convido, eu não vou parar de convidar, eu não vou parar de pregar, eu não vou, e tem muita gente resistente, nós temos que orar. E eu falo, se você quer comprar, quando você está com dor de cabeça, você vai comprar um dipirona, você vai na farmácia. Quando você quer ficar mais bonita, você vai lá na Jennifer Lana, arrumar o cabelo, botar umas tranças. Quando você precisa de um mecânico, você vai no Pastor Edson. E você vai nos destinos adequados para você adquirir o que você precisa. Você vai nos destinos adequados, você vai nos locais adequados. Pois bem, a pessoa não tem paz, a pessoa vive uma vida amargurada, vive uma vida rancorosa, uma vida de miséria, e quer ir para onde? Tem que vir para a igreja. Tem que vir para a igreja, porque aqui é o lugar do poder de Deus, da manifestação de Deus. É aqui o lugar aonde o céu e a terra se encontram. É aqui o lugar aonde as portas do inferno não prevalecem. É na casa de Deus, é na igreja, é a igreja reunida. Aqui tem o poder de Deus, aqui tem a manifestação de Deus, aqui tem milagre e prodígio. É aqui que o Senhor é cultuado. Nós saímos de casa não é para nós, é para cultuar a Deus. E Ele, na sua graça bendita, bondosa, se manifesta. Porque se Ele quiser, Ele não faz nada, porque Ele é Deus. Porque Ele já fez, meu amado. Porque Ele já fez. Então aquele homem está diante de um homem cheio do Espírito Santo. Todo mundo precisa de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Todo mundo precisa, e essa pessoa vai te encher, e você vai ser uma outra pessoa para outra pessoa que não tem o Espírito Santo. Porque é assim a obra de Deus. Deus te enche para te derramar, depois aquela pessoa é cheia para depois derramar, e assim vai. É no coletivo. E aquele homem estava lá. A Bíblia fala que ele olha para Pedro e para João, esperando receber uma esmola, porque era só o que ele esperava. Mas naquele dia Jesus mudou a vida dele. Naquele dia Jesus, o Nazareno, mudou a vida daquele homem. Naquele dia, um homem sem perspectiva, um homem inútil, um homem rejeitado, um homem machucado, um homem ferido, um homem paralisado em todas as áreas da vida dele, um homem miserável, porque além de tudo ele era miserável, não podia trabalhar, não podia fazer. Miséria em todas as áreas da vida dele. E a Bíblia fala que Pedro não possui, falou, né? Não possui nem prata, nem ouro. Sabe o que Pedro está falando aqui? Você que serve a Deus? Você crente, líder, discípulo do Senhor Jesus, você que crê no Senhor Jesus,
Não importa a circunstância. Não importa. Pedro está falando assim: não tenho prata e nem ouro. Eu não tenho dinheiro. Mas não é porque ele não tinha, né? Ele não está dizendo assim porque eu não tenho dinheiro. Ele está dizendo, ó, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de um status, eu não preciso de uma profissão, eu não preciso de nada para falar de Jesus. Eu não preciso de status, eu não preciso ser bem colocado na sociedade, eu não preciso ser doutor, eu não preciso ser o mais inteligente, eu só preciso do Espírito Santo, eu só preciso crer, eu só preciso entender o ministério da reconciliação, o ministério de evangelismo. Eu só preciso entender que o Senhor está acima de todo nome, que Ele está acima de todas as coisas, que o nome de Jesus é o nome mais poderoso, é o nome que está acima de todo nome, e não há outro nome que importa que sejamos salvos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E Pedro, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente. A Bíblia fala imediatamente. O milagre na vida daquele homem foi instantâneo. Foi na hora. Os seus pés e tornozelos se firmaram. Um homem que não andava, um homem que não firmava os seus pés, de repente no versículo 8, de um salto se pôs em pé. De um salto ele saltou pela primeira vez na vida dele. Ele saltou pela primeira vez na vida dele. A tua vida está paralisada? A tua vida está quantos anos? Esse homem estava há 40 anos, você está quantos anos no mesmo problema? Quantos anos você está? E você está quantos anos mendigando esse problema? Lambendo as feridas desse problema? Quantos anos? Quantos anos escondendo um pecadinho dentro de você? Quantos anos? Jesus manda te falar nessa noite que chega, basta, acabou. Porque Ele quer que você dê um salto, Ele quer que você mude de direção, Ele quer que você mude, Ele tem obra na sua vida. Jesus manda te falar que chega, que em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda na tua vida. Uma palavra para você, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda, anda. Aleluia. E de um salto se pôs em pé, passou a andar. Olha o que a Bíblia fala. E entrou com ele, e entrou com eles. Ele ficava na porta, meu amado. Ele ficava do lado de fora, pedindo esmola. A Bíblia não fala, a Bíblia não relata, mas eu acredito que nunca ninguém botou dentro do templo aquele homem. Talvez ele mesmo não queria. Talvez ele mesmo nunca se permitiu, porque ele era tão rejeitado. A pessoa, quando ela está rejeitada, tudo é ruim para ela. As pessoas querem lhe dar um amor para ela, mas elas não se sentem amadas, elas não querem ser amadas, elas acham que não merecem. E realmente a gente não merece, porque é tudo por meio da graça, é tudo por meio do favor do Senhor. Mas a obra da cruz, meu amado, a morte de Jesus na cruz do Calvário, foi para nós que não merecemos mesmo. O amor dele é tão grande, é tão grande, é tão grande por mim, por você, que você pode pecar hoje, pode pecar amanhã, você pode estar escravo no seu pecado, na sua dificuldade, que o amor dele não vai mudar por você, ele não vai desistir. A única coisa é que você não vai desfrutar da presença, das bênçãos dele, que estão designadas, condicionadas a princípios que devemos cumprir. Mas o amor de Deus não muda por você. Então recebe o amor de Jesus nessa noite. Recebe o amor de Jesus nessa noite. Deixa a obra redentora dele mudar a sua vida, mudar a sua história.
Certa vez, eu estava na igreja. E eu estava passando um momento muito difícil na minha vida. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas estava muito difícil. Estava muito difícil. E eu estou falando do amor de Deus. Estou abrindo isso aqui para falar do amor de Deus. E o Espírito Santo, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o pastor Everton veio em mim. Eu estava lá atrás na parede. Ele disse: "Tá tudo bem, serva de Deus?" E eu não consegui nem responder. Ele disse: "Eu já sei. Eu imagino." E aquele dia também ele não falou nada para mim, só falou isso. E eu fui sentar na cadeira para cultuar a Deus. Porque uma coisa que o pastor Everton fala para mim, me ensinou: no dia mais difícil da tua vida, é o dia que tu mais precisa vir para a igreja. Não é o dia de ficar dentro de casa. Não é o dia de ficar dentro de casa chorando, se esperneando, lambendo ferida. Não. É dia de cultuar, porque o culto é para Deus, não é para ti. Sabe o que tu faz dentro de casa? Estás cultuando as tuas dores. A tua dor passa a ser o teu Deus, a tua dor passa a ser o teu Deus, o teu pecado passa a ser o teu Deus, e assim vai. Você entra num ciclo da sua vida, e a sua vida não rompe, que é o que esse homem vivia, num ciclo de 40 anos de desgraça, de inutilidade, de rejeição. E o teu Deus fica mais forte, porque você está alimentando, você está adorando. Deixa eu voltar para o amor aqui. Aleluia. E eu fui sentar. Era na hora do louvor, estava em pé, aliás. E era sobre o amor de Deus e sobre perdão, que o Espírito Santo queria falar comigo. E o Espírito Santo falou assim para mim. Eu ouvi, amados, audivelmente, no meu ouvido: a minha morte na cruz foi por todos. A minha morte na cruz foi por todos. Se essa pessoa se arrepender do seu pecado, eu vou perdoar. Jesus falou para mim. Se essa pessoa se arrepender do seu pecado, eu vou perdoar. Se ela se arrepender, se essa pessoa se arrepender, eu vou perdoá-la. Eu vou perdoar essa pessoa, como eu já te perdoei muitas vezes. E eu entendi que Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Se a tua família, se o teu pai ou a tua mãe destinaram a tua vida para uma derrota, isso é uma mentira. Se o teu pai e a tua mãe profetizaram coisas sobre a sua vida que você não seria nada, isso é uma mentira. Você é amado e precioso de Deus. Se pessoas falam que você não tem talento, que você não pode, que você é burro, ignorante, que você é inútil, isso é mentira, porque você é precioso, você é amado por Deus, você tem o seu valor, e Jesus
quer te usar. Jesus quer te usar para ganhar almas para o Senhor. O maior e melhor ofício na face da terra, o maior e melhor ofício da face da terra, não é os 5 ministérios, meu amado, é ser ganhador de almas, é ganhar almas, é pregar o nome de Jesus. Claro que os ministérios são de suma importância, não me interprete mal, por favor. Não estou falando nada contra a palavra. O que eu quero falar é que não adianta ser mestre e eu não ganhar alma. É isso que eu estou falando. Então você é valoroso, você é precioso para o Senhor. E eu entendi aquele dia. Então, esse homem, um salto se pôs de pé, passou a andar, e entrou com eles no templo. A Bíblia fala que, saltando, meu amado, saltando, ele saltava, ele entrava no templo saltando, ele entrava no templo pulando, ele não estava nem aí para os religiosos, ele não estava nem aí para ninguém, ele estava entrando no templo saltando, e muito mais do que isso, a Bíblia vai falar, que ele entra louvando a Deus. Sabe quando Deus muda a sua vida, quando Deus toca na sua ferida, quando Deus quer curar, te libertar, e você com arrependimento, confessando o seu pecado, confessando a sua dor, através do Espírito Santo, Ele entra na sua vida, regenera a sua vida, o aceita como filho. E sabe o que acontece com a vida desse homem? A vida de adoração é restaurada, a vida de adoração é restaurada na hora, simultaneamente, imediatamente você passa de um aleijado, de um rejeitado, de um inútil para os outros, para o mundo, para ser um adorador, um filho amado do Senhor. Aleluia. E tudo isso através do nome de Jesus, por meio do nome de Jesus. O nome, não há outro nome, não há salvação diferente, meu amado. Não te iluda nesse mundo, não pensa que as coisas do mundo vão salvar a tua vida, não vai salvar a tua vida. Somente Jesus vai mudar a tua história, somente Jesus vai mudar a tua família, somente Jesus vai transformar a sua vida. Não há tipos diferentes, não há formas diferentes. Jesus é exclusivo, Jesus é único, Jesus é suficiente. Não há segundas escolhas, não há outro jeito, não há. O nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome dele é o mais poderoso, o nome dele é incomparável. Aleluia, aleluia. Quando nós declaramos o nome de Jesus, quando você declara com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo é por meio da fé, meu amado, tudo é crer. Quando você declara o nome de Jesus, quando você vem com o nome de Jesus, é no nome de Jesus, o Nazareno, é no nome de Jesus Cristo, o Senhor. Eu repreendo, eu oro, eu expulso, eu intercedo no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Quando você declara o nome de Jesus, você está estabelecendo a pessoa dele, naquele momento, diante daquela pessoa, diante da circunstância no mundo espiritual, você está estabelecendo o caráter de Cristo, o nome de Jesus. É o nome que nós dependemos da nossa vida toda, que nós dependemos 100%. Pode se colocar de pé, meu amado, eu já estou encerrando. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Quando nós declaramos o nome de Jesus, é o mesmo exemplo de uma procuração. Procuração é um documento, a maioria deve saber, todos devem saber, obviamente, é uma coisa muito comum. Aonde declara direitos legais para uma outra pessoa. Então eu sou proprietária de uma casa, por exemplo, e eu assino uma procuração para o pastor Edson, para ele vender a minha propriedade. A casa é minha, mas eu dou poder para ele, eu dou direito legal para ele assinar para mim. Toda vez que você retire essa palavra, que você declara o nome de Jesus, todas as vezes que você declara o nome de Jesus, todas as vezes que o Senhor está te conduzindo para algo, para que na sua vida, de forma íntima, no seu secreto, orando, ou orando para uma outra pessoa, todas as vezes que você declara o nome de Jesus Cristo Nazareno, é a mesma coisa que ele estivesse, Jesus com um papel, assinando uma procuração para você, te dando direitos legais, te dando direitos legais, te dando direito para acessar o mundo espiritual e se apoderar das bênçãos celestiais que já estão preparadas para os seus. Você tem poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, o Nazareno. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está aqui, que tem coisas na sua vida, situações, você sabe, crônicas, como a vida desse homem. É uma situação crônica a vida desse homem. 40 anos, sempre foi assim a vida dele. Eu quero que você venha à frente para nós orarmos, para você declarar o nome de Jesus, que tem poder. Pessoas que estão aqui, que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje é noite oportuna para você aceitar Jesus, para você poder declarar esse nome com autoridade. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Você pode vir à frente, para nós orarmos por você. Se você quer aceitar Jesus, vem aqui à frente, levante a sua mão que nós vamos orar por você. Ah, mas eu já aceitei, parei, aceita de novo, meu irmão. Eu aceitei várias vezes, Jesus. Eu aceitei várias vezes, Jesus. Se você está com problemas crônicos na sua vida, vem aqui pra frente, meu amado. Nós vamos orar por você. Pode ser uma enfermidade, pode ser um problema, pode ser um pecado. Não tenha vergonha, meu amado, porque a gente luta contra o pecado todo dia. Você só tem que ser sincero e abrir seu coração pro Senhor. Não engane de Jesus o teu pecado. Não engane a tua fraqueza. Confesse Ele hoje, que você vai ser liberto. Uma nova criatura, uma nova vida. Aleluia. Feche os teus olhos. Jesus foi rejeitado pelos seus, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e derramou o seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. E o Espírito Santo está aqui nessa noite e quer se derramar na sua vida. Ele está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite. Oh,
Deus, em nome de Jesus. Nós cremos de todo o coração na sua boa mão, na sua graça, através da sua palavra. Por isso nós oramos, declarando, Senhor, que nós estamos debaixo do teu favor, sobre sua atuação e o seu grande amor. Que o Senhor, através do nome de Jesus, faça valer aquilo que o Senhor disse. Nós cremos e recebemos. Dai-nos os moldes que nós precisamos para andar na tua vontade. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te obedecer. Sim, Pai, nós queremos viver na tua presença. Essa é a nossa oração e o nosso coração cheio de gratidão. Muito obrigado, meu amado Pai, em nome de teu Filho Jesus.